Sabe aquelas fotos antigas com todo mundo super sério, com um ar meio fantasmagórico? Pois é. Se você já olhou para elas e pensou, ué, por que tá tudo meio borrado? Chegou ao lugar certo. Hoje a gente vai bancar o detetive e desvendar o caso das fotos borradas. Essa é a grande pergunta, né? A gente vê aqueles rostos que parecem tremer, paisagens sem a nitidez que a gente está acostumado. A conclusão mais fácil é pensar, os fotógrafos daquela época não eram muito bons. Mas olha, a verdade é bem mais interessante e complexa que isso. Pode tirar essa ideia da cabeça. Longe de serem amadores, os primeiros fotógrafos eram verdadeiros pioneiros, quase cientistas e artistas ao mesmo tempo. A luta deles não era contra a falta de talento, de jeito nenhum. Era uma briga direta contra as duras leis da física e as limitações da tecnologia da época. Então, para entender esse mistério, vamos ter que analisar as provas. A gente vai desmontar o processo fotográfico do século XIX e descobrir o que de fato acontecia por trás daquelas lentes. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tirar uma foto não era como hoje que a gente pega o celular e pronto. Naquela época, era um evento, quase uma cerimônia. Exigia uma paciência gigante e uma imobilidade que era quase sobre-humana, transformando cada sessão num verdadeiro teste de resistência. E o nosso primeiro e principal suspeito nesse mistério todo é algo que hoje a gente controla com um simples toque na tela: o tempo. Para sacar o problema, a gente precisa entender rapidinho esse conceito. O tempo de exposição é basicamente quanto tempo o olho da câmera precisa ficar aberto para conseguir gravar uma cena. Se qualquer coisinha se move enquanto esse olho está aberto, o resultado é um borrão. Simples assim. E qual era o tempo de exposição normal para um retrato antigo? Bom, se prepara. A gente está falando de 20 a 30 segundos. Tenta imaginar ficar perfeitamente parado sem nem piscar por 30 segundos. É muito mais difícil do que parece. É uma eternidade. E aqui, nesse comparativo, o contraste é absurdo. Um celular, hoje em dia, captura uma imagem em uma fração de segundo. As câmeras antigas precisavam de 20, 30 segundos, às vezes até minutos inteiros. Essa diferença gigantesca é a raiz de todo o nosso mistério. Então, o ponto crucial é esse. Qualquer movimento, por menor que fosse, era um desastre. A pessoa respirando, o coração batendo, uma piscada, tudo isso era registrado pela câmera como um rastro, uma mancha, um borrão. E isso nos leva direto para o nosso segundo culpado: a dificuldade humana, ou melhor, a impossibilidade de ficar completamente parado. Essa frase resume o drama perfeitamente. O corpo humano simplesmente não foi feito para ficar imóvel. Os fotógrafos estavam pedindo algo que é contra a nossa própria biologia. E o resultado visual dessa luta era inevitável. As pessoas pareciam meio espectros, com contornos suaves, uma aparência etérea, não porque era uma escolha artística, mas porque era um registro fiel do micromovimento de um corpo vivo tentando ficar parado. Mas veja bem, esse tempo de exposição gigante não era um capricho, era uma consequência direta do nosso terceiro culpado: a busca constante e desesperada por luz. As câmeras antigas eram, digamos, famintas por luz. Sem os flashes potentes de hoje, a iluminação vinha de fontes bem mais fracas. A luz do sol, uma janela bem posicionada ou, no máximo, dentro de casa, umas lamparinas a olho. E a lógica é bem simples. Quanto menos luz disponível, mais tempo a câmera precisava para conseguir ver a cena. Isso transformava a fotografia dentro de casa ou num dia nublado num verdadeiro pesadelo, o que aumentava ainda mais a chance de tudo sair borrado. Para combater esses problemas, os fotógrafos desenvolveram os truques que hoje parecem coisas de filme de terror. Sério. Eles usavam tripés gigantes para a câmera, claro, mas para a pessoa a solução era mais drástica. Eles usavam aparatos de imobilização, suportes de ferro escondidos atrás das pessoas e até grampos de metal para fixar a cabeça. Tudo para forçar uma pose perfeita, mesmo que fosse super desconfortável. Então, até agora a gente já viu o tempo, a imobilidade e a luz. Mas ainda tinha um último cúmplice nesse crime do borrão, que, combinado com os outros, criava uma verdadeira tempestade perfeita. Como se tudo isso já não fosse difícil o bastante, tinha o desafio final: o foco. Não existia foco automático. O fotógrafo tinha que ajustar a nitidez na mão, muitas vezes espiando por um visor escuro meio na base da estimativa.
1 milímetro de erro no cálculo da distância e todo aquele esforço de ficar imóvel ia por água abaixo, resultando numa imagem suavemente desfocada. Então, este slide aqui resume a tal da tempestade perfeita. Era a junção do movimento humano inevitável, da pouca luz que exigia longas exposições e de um sistema de foco manual que era quase um chute. Com todos esses fatores jogando contra, a nitidez não era a norma, era a exceção. Era quase um milagre. Por isso, da próxima vez que a gente olhar para uma foto antiga, em vez de ver o borrão como uma falha, a gente deveria enxergar como um sinal da luta. Cada imagem nítida daquela época não é só uma foto. É o troféu de uma vitória incrível da técnica e da paciência contra todas as probabilidades. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente vive na era do instantâneo, né? Capturando sorrisos, pulos, momentos que passam voando. Agora imagina se cada clique exigisse meio minuto de mobilidade total. Que parte da história das nossas vidas simplesmente se perderia para sempre? Que momentos ficariam sem registro só porque aconteceram rápido demais?